domingo, 26 de abril. E aí galera, bem-vindo aqui a mais um vídeo do canal. Pra você não me conhece, eu me chamo Isaac Thaís, e neste canal registrando minha trajetória, uma aprovação no curso dos meus sonhos que atualmente está sendo IME. E bem galera, tô gravando esse vídeo para demonstrar pra vocês como que vai ser minha experiência na prova da EAN, Escola de Aprendizes Marinheiros. Eu tô aqui no carro para poder deixar minha princesa que tá gravando esse vídeo, deixar ela na casa dela. Ela mora aqui perto do Itaceará, ó. É o Itaceará, o Eugênio Gomes bem aqui na frente. Um abraço para meus alunos da mentoria que também fazem parte do Eugênio Gomes. E é isso, galera. Eu vou de carro daqui até a casa dela, porque ela já mora numa parte mais central de Fortaleza, eu moro no fim do mundo. Mas eu nem gravei, nem lembrei de me aparecer dessa vez. Pronto, galera, já deixei minha namorada em casa, minha noiva no caso, né? Aí agora eu tô... A gente passou no mercantil também para comprar algumas coisas. Comprei uma água padrão demais. Comprei duas águas na verdade. Comprei um choquito, tá no preço lá no mercantil. Quem sabe, né? Se tiver alguma coisa vendendo lá em frente, porque tem algumas provas tipo CFN e EAN que eles não vendem por ter pouca pessoa fazendo, né? Aí se tiver não, colocar os olhos na cara, e para evitar essa facada aí, eu comprei logo antes. Já merendei também, botei pra dentro cuscuz com ovo, que aí é bom que dá pra forrar o bucho até depois da hora do almoço, né? Porque a prova vai fechar a porta às 9 horas, mas muito provavelmente a gente vai ficar até às 10 esperando a prova começar. Aí quando a prova começar às 10, dura 4 horas e meia, 4 horas e 20, não sei quanto tempo é, vai sair mais de 2 horas. Aí tipo, se o cara não tiver bem de alimento, o cara vai ficar com fome na hora da prova e vai passar uns perrenguezinhos, beleza? Mas é isso, cara. Tipo, eu tô tranquilo com relação à prova, tipo, já passei ano passado. Tipo, as matérias de física, por exemplo, é só aplicação de fórmula. A parte de matemática é um pouco mais puxado. Eu tava com essa galera da mentoria aqui, dentre as provas de sargento, prova de nível de sargento, né, essencial de oficialato. A prova da EAN é a prova mais difícil de matemática. No entanto, o cara não precisa gabaritar a prova de matemática para conseguir passar, né? Mas minha meta nesse vídeo aqui é conseguir gabaritar matemática, física, química e... mano, tentar fechar a prova. Vamos tentar fechar a prova aí que a gente consegue, né? Se não der, vamos ver, né? Que eu tô um pouquinho enferrujado. Tô passando por um momento um pouco diferente da minha vida. Ah, Isaac, mas tá na turma aí? Tô, mas é diferente, né? Tipo, na turma aí do cara a gente estuda português, a gente estuda inglês, mas tipo, eu deixei um pouquinho inglês de lado, mas foi da inglês minha. A química também tô deixando um pouquinho de lado pra focar em outras matérias. Mas enfim, vamos ver o que a gente consegue desempenhar, porque a prova da EAN é um nível diferente da prova do nível ITA, entendeu? Então é isso. Se inscreve no canal e continue acompanhando o vídeo, que quando eu chegar lá no local de prova, eu vou tentar filmar um pouco pra vocês. Então é isso, valeu. Fiquem aí até o final do vídeo. E aí, galera, cheguei no local de prova. Vai. Vem Elite, olha. É teu nome mesmo, eu sempre esqueço. Moura, mano. É o Moura. Delongas, vamos falar agora sobre a prova da EAN em si, né? Esse ano eu achei que a prova veio um pouco mais fácil, principalmente na parte de matemática, né? Porque a parte de matemática normalmente era onde mais pegava, né? A parte de matemática desde 2020 vem sendo mais difícil que a prova de matemática da EA e da ESA. Porém, esse ano eu não achei essas provas com essas dificuldades todas. Eu não sei se foi porque, tipo, já tô com 3 anos estudando para curso militar, né? Esse é meu 3º ano, no caso. Sendo que um desses anos é em turma ITA, IME, querendo ou não, o cara adquire uma bagagem. Eu não sei se foi por conta dessa minha experiência, mas pelo que eu ouvi de outras pessoas também, matemática tava bem tranquila, entendeu? Muita gente perguntou, mas que não vai fazer a US não? Pois é, acabou que não dá pra me fazer a US, acabei fazendo a EAN por quê? Financeiro, né, mano? Eu esqueci de falar com a coordenação do Ari pra poder fazer a inscrição na US. Aí passou, eu acho, não vou pagar R$160 nem a pau. Vou fazer só a EAN mesmo, que é 50 e poucos reais, 50, que aí pesa menos no bolso do cara. E no momento eu tô passando por um momento que eu não posso estar gastando muito, né? Inclusive, enfim, foi muita coisa que aconteceu. Eu tô um pouco sumido aí das redes sociais e tal, porque eu tô com outros objetivos na vida, mas o alvo principal ali continua sendo o foco nos concursos, né? Pra poder deixar minha vida financeiramente tranquila, beleza? Então, tipo, vocês estão vendo aí que eu tô um pouco ausente, mas faz parte da vida, a gente vai ficando mais velho, aparecendo mais responsabilidades, tudo bem? Mas é isso aí. Agora falando sobre a prova, meus resultados, né? De antemão, já vou logo adiantar você que tá curioso, pra não ter que pular pro final do vídeo. E minha nota foi sim boa. Graças a Deus eu consegui ser aprovado de novo na lista lá de chamada. Graças a Deus, mais uma aprovação. Tô comemorando, porque é uma pequena conquista e eu sempre ensino vocês a valorizarem as pequenas conquistas, tudo bem? Mas teve alguns deslizes que eu cometi que eu vou contar pra vocês agora. O primeiro, sem dúvidas, foi na prova de português,
seguindo na ordem das matérias, né? A prova é uma prova composta por 50 questões, sendo 15 de português, 15 de matemática, 15 de ciência da natureza, né? Que é 10 de física e 5 de química, e 5 de inglês. Aí sobrou um dedo aqui, mas não sei o que eu faço com ele, enfim. Aí na parte de português, sem dúvida, foi minha pior matéria desse exame, né? Dessa edição do vestibular. Eu fiz apenas 8 questões das 15. Exatamente. Foi ali, tipo, um pouquinho mais da metade só, tipo. Pro nível EAN, tipo, eu achei que fui fraco, entendeu? Só que eu até entendo por que eu fui fraco, porque eu não tô estudando português, tipo. Eu estudava português em 2024, quando eu estudava para SpaceX. Quando eu entrei na turma ITA, eu parei de estudar um pouco português, porque eu não parei de estudar português. Eu continuei estudando português, mas foi uma frequência bem baixa. Por que, Isaac? Porque na turma ITA, tipo, tinha muita carga horária de aula, ainda tem no caso, né? Só que, tipo, o português é muito pequeno comparado com exatas, porque na primeira fase exige exatas ao invés de português. Português é um conhecimento de segunda fase, assim como redação, entendeu? Por isso que eu acredito que minha nota de redação tenha caído no Enem do ano passado também, porque tipo, eu passei o Antoninho sem fazer muita redação. Não é um recomendado pelo cursinho, porém foi a estratégia que eu adotei. Posso ter me enganado, sim, mas enfim. Aí português eu acertei 8 das 15, tendo ali muitas questões que eu poderia ter lembrado, ter acertado, como de figuras de linguagem, que era só algumas decorebazinhas ali e tal, aí eu deixei passar. Mas é bom que essas provas pequenas, elas acendem um alerta para poder a gente prestar atenção no que, é que a gente está estudando e como a gente está estudando para poder não cometer certos erros, né? Eu, por exemplo, vou fazer F1 esse ano, vou fazer AFA, então eu vou dar um certo atenção para português, porque é minha última tentativa na AFA, por exemplo, e tipo, eu não quero ser aprovado apenas por causa do português, entendeu? Mas se for, amém, Deus sabe todas as coisas, beleza? E, enfim, aí em seguida teve matemática, com matemática também eu cometi, errei 2 questões, eu fiz 13 questões das 15, uma foi de combinatória, probabilidade. De fato, eu sou ruim nisso. E teve um fator um pouco da prova, que como a prova se estende na hora do almoço. Tipo assim, eu saí de casa, vocês viram que foi tipo, bem cedinho, tipo, antes das 7, para poder chegar lá. Aí o portão fechou 9 horas e a prova começou 10h30. Esse é um ponto negativo que eu acho da Marinha. Porque a Marinha demorou em média de 1 hora, de 1h30 a 2 horas para poder iniciar a prova. Isso depois que o portão fecha. Aí você fica lá dentro sem fazer nada, olhando pro tempo. Ou então conversando com o aplicador de prova, né? Na minha sala ficou acho que é subtenente, sei lá, Amon. Ele é da parte de educação física, eu acho muito gente boa. Inclusive, se chegar a assistir esse vídeo, abraço, sou um ótimo fiscal, tornou a experiência do concurso muito melhor, né? Tinha outro sargento lá e tal, que... Enfim, eu não sei se eu posso contar isso nesse vídeo aqui, mas posso estar me complicando, mas, cara, foi uma boa experiência, assim, a prova dela que tava muito mais organizado. Você via ali que, tipo, o quartel, eles deixaram bem mais organizado pro pessoal orientar. Coisa que nos anos passados ficava uma certa confusão, mas esse ano tá bem melhor. As salas estavam muito mais limpas, entendeu? Colocaram em salas com, tipo, bem mais estruturadas, e isso muda a experiência do concurso, né? Pelo menos isso foi na minha opinião. Na sua opinião, não sei se foi assim, então deixa no comentário para saber se é assim também. Mas voltando para matemática, na matemática é de probabilidade combinatória, e também errei a de geometria plana, que falava da mediana que pedia a tangente num certo ângulo. Eu não consegui fazer aquela questão na hora, aí eu fiquei, tipo, eu tinha ainda 1h30 para poder pensar naquela questão e na de combinatória. Só que como tava na hora do almoço, morrendo de preguiça, eu macho, vou chutar isso aqui, sinto muito. Porque eu sabia que minha pontuação ia dar pra poder passar independente daquelas 2 questões, né? Me faltou brilho, apesar daquelas questões, porque os assuntos eu sabia, só faltou um pouquinho mesmo quebrar a cachola, mas aí é osso, mas enfim. Como assim eu não vou entender? Eu comi na infância, né? Na hora das provas grandes isso não pode se repetir, e não façam que nem eu nisso aí, né, cara? Tem que saber reconhecer o que é bom e reconhecer o que é ruim. Mas aí, em ciência da natureza, eu gabaritei física, 10 de 10, tudo bem? Eu fiquei impressionado que a ondulatória veio tranquila, mas sempre tem seguido uma linha tranquila, né? Tipo, ondulatória não, de óptica. A óptica eu sou um pouco ruim, mas, tipo, veio muito tranquila, mas nível é, não, mano. Não tinha como ter errado também. O cara que tá, tipo, há 3 anos ali estudando sério e tal, a tendência é o cara acerte mesmo. Porém, em química, teve umas decorebas que eu não soube, e eu fiz 3 das 5, tudo bem? E por último, em inglês, beleza? Em química eu não tenho muito o que comentar não, mentira, tenho sim. Esse ano teve a tabela periódica, e ano passado não teve. Ano passado eu errei uma questão porque eu não estava lembrando a decoreba da tabela periódica. E esse ano caiu uma questão de tabela periódica e propriedades periódicas, mas tinha a tabela para poder fazer lá, que ficou, ó, belzinho demais, mano. Não tinha nem como errar ali não. Beleza? Você poderia errar se não tivesse a decoreba da tabela periódica. E em inglês, eu acertei 4 questões das 5. Teve uma que eu errei, eu não sei qual foi que eu errei, mas tipo, a prova de inglês da Ana também não é uma prova de inglês, tipo... Entendeu? Mas eu quero saber o básico. Eu não sou um cara bom em inglês, entendeu? E, tipo, no ITA, a primeira fase, todas as edições que eu fiz o corte exato. Acho que ano passado eu fiz uma a mais do corte, entendeu?
Aí F1, passei longe do corte, foi muito ruim. Mas enfim, eu sempre fico ali tipo, muito mediano, entendeu? Mas na E1 eu fiquei com 4 de 5, que é nível da E1 um pouquinho mais tranquilo. Mas aí foi isso. Totalizando, eu fiquei com 37 questões das 50. Errei 13 questões no total. E grande parte dessa culpa se deve à matéria de português, né, cara? Foi uma grande parte da parte de português que eu errei. Mas é isso. Como eu falei, né? Provas pequenas assim, com níveis mais tranquilos, serve para poder mostrar para você como você tá para quando eu fazendo prova grande, né? Como eu expliquei para vocês, com os problemas pessoais que eu tive aí, eu precisei vir para casa e acabei faltando alguns simulados do Ari. Alguns não, faltei muitos. E eu tava, tipo, sem ritmo de prova. Eu tava estudando, mas, tipo, nunca tinha parado pra ir pro ambiente de prova e tal, porque eu não tava fazendo isso no simulado. Quando eu fazia o simulado do Ari, era online aqui em casa, entendeu? E pra EAN fazer essa prova aí, tipo, naquele ambiente de prova, mesmo sendo a prova mais fácil, ela, tipo, ajuda o cara a desenferrujar, entendeu? Eu vi, por exemplo, na hora do almoço, me deu muita fome e tal, eu tendo que ficar alerta com isso, eu tenho que fazer ali uma dieta, reorganizar meu estômago, enfim, pra conseguir, quando for na hora da prova, das provas mais sérias, eu consegui, tipo, manter ele estabilizado, tranquilo e de boa. Mas é isso, galera. Lembrando a você que você quer fazer parte da minha mentoria de embasamentos, teve muitos alunos bons ali que gabaritaram física, que eu posso mostrar pra vocês depois como foi aí, se eu coloco na edição. Não saiu o resultado ainda, mas eles já me falaram que corrigiram. Ah, lembrando, esse meu gabarito aí é baseado no estratégia, né? Inclusive teve uma questão de português que eu achei um pouco contraditório no gabarito deles, que eu acho que a minha tá certa, mas eu vou confiar neles, né? Os caras são maior lá, mas então eu vou confiar neles. Então, pelo deles dá 8 de 15 mesmo em português. Se for pelo meu, que o que eu acho que tô certo, seria 9, né? Uma questão lá. Não apenas eu, como muita gente também tem falado dessa questão. Mas enfim, não vou me aprofundar muito. Então é isso, galera. Obrigado por ter ficado até o final desse vídeo. Lembrando que a mentoria está com matrículas abertas, beleza? Se quiser fazer parte, estudar comigo, clica aí no link na descrição, me chama no WhatsApp, que a gente está fazendo uma coisa muito especial. No mais é isso. Conta também como é que você saiu da EAN, o que é que você achou desse ano, beleza? E é isso. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau. Fui.